Olá pessoal, tudo bem? O vídeo que você assiste agora é um manual básico de telejornalismo. Ele é direcionado para você, estudante de jornalismo, que está começando a ter contato com o veículo da televisão. Esse material é dividido em 5 capítulos. O manual do repórter, o manual do editor, o manual do pauteiro, o manual do editor-chefe e, talvez a mais importante, a seção de dicas para um bom trabalho. Em cada capítulo, você vai aprender o passo a passo de como fazer um bom trabalho aqui na TV Comunicação. Esse manual foi feito com base nos erros, nos acertos e nas sugestões dos alunos que já passaram pela TV Comunicação desde que ela foi criada em 2007. E agora você tem a chance de ver na tela o conteúdo que você deve aprender para se tornar um bom telejornalista. Aproveite! Vamos começar o manual do repórter. Na verdade, esse manual é abrangente porque trata do trabalho de toda a equipe de reportagem. E em cada equipe nós temos 2 funções, o cinegrafista e o repórter. Por isso, a gente vai precisar fazer uma divisão dentro desse capítulo. Primeiro, vamos falar de tudo que o cinegrafista precisa para fazer um bom trabalho. A primeira coisa importante que nós aconselhamos é conhecer bem o equipamento com que você vai trabalhar. No caso da TV Comunicação, os repórteres precisam fazer empréstimo do material de vídeo. Tudo o que você precisa está dentro dessa bolsa preta. E o que vem dentro da bolsa? Você encontra uma câmera, um microfone, 2 baterias carregadas com o carregador de baterias e um tripé. Vamos falar da câmera. Hoje em dia, o equipamento de trabalho da TV Comunicação é uma filmadora digital que grava o material em fitas mini DV. A maioria dos botões tem um funcionamento duplo. Um vale para o modo câmera, que é usado para a gravação, e o outro é para o modo VTR, que serve para assistir o material que já foi gravado. Na gravação, os botões que interessam são os seguintes. REC. Esse botão vermelho no canto superior direito começa e interrompe uma filmagem. Mas, antes de gravar, você precisa tomar alguns cuidados. O primeiro passo é regular a luminosidade da imagem. Nesse ponto, o que interessa é o lado esquerdo da câmera. Preste atenção nos mecanismos do filtro de luz e da íris. Comece ajustando o filtro de luz. Ele fica nas posições ligado ou desligado. Em geral, o filtro de luz deve ser ligado em ambientes externos, onde existe mais luz do sol. Depois de fazer a escolha do filtro, você regula a íris até que a imagem fique adequada. Aqui vão exemplos de imagens em que os mecanismos de luz não foram usados com sabedoria. Repare que o fundo da imagem está estourado. Você deve procurar sempre filmar a favor da luz e nunca contra ela. Se o entrevistado estiver em um escritório, por exemplo, evite colocar a pessoa de frente para a janela. É melhor que o cinegrafista fique de costas para o lugar de onde vem a luz. Também é importante deixar a câmera e o entrevistado na mesma exposição de luz. Isso quer dizer que não é bom que o cinegrafista fique na sombra e o entrevistado no sol, ou vice-versa. Em lugares fechados, às vezes a luz natural não é suficiente para deixar a imagem bem iluminada. Em alguns casos, você vai precisar acender uma luz interna no ambiente. Depois de resolver o problema da luminosidade, é hora de regular as cores. O mecanismo para isso é apenas o balanço da cor branca. Para bater o branco é muito simples. Você só precisa dar zoom em algo branco próximo ao objeto que vai ser filmado. Pode ser uma camiseta, uma parede, uma folha de papel, qualquer coisa branca. Muita gente acha que o ideal é colocar uma folha branca na cara da lente. Isso não é adequado, porque a luminosidade entre a folha e o ponto em que você vai gravar pode ser diferente. Quando a tela toda estiver branca, segure o botão Stop por 3 segundos e espere que a tela dê o aviso de OK. Se aparecer o OK, OK. As cores estão reguladas, mas às vezes a tela mostra Overlight, que significa que tem muita luz. Nesse caso, você tem 2 escolhas. Pode mexer um pouco na íris para diminuir a exposição à luz, acertar o balanço de branco e voltar para a posição original da íris. Ou então, mudar a câmera de posição e encontrar um ângulo menos iluminado. Mas se, ao contrário, você vir escrito Low Light, é só fazer o inverso, ganhar luz de alguma maneira. Você deve sempre se lembrar, não fique escravo de nenhum mecanismo da câmera. Faça os procedimentos e, no final, julgue você mesmo, como espectador, se você considera aquela imagem assistível.
Agora, vamos falar de áudio, onde muita coisa pode dar errado. Nesse caso, os botões que importam são os seguintes. Botão da escolha do microfone. A câmera tem duas entradas de som, os microfones 1 e 2. Naturalmente, a câmera capta o som pela entrada 1. Por isso, durante as sonoras, as passagens e a gravação dos offs, você deve acoplar o microfone externo na entrada 2. Não esqueça de colocar os dois botões de áudio para baixo, senão o som vai ser captado pela entrada 1. Quando isso acontece, fica muito difícil entender o que o repórter ou entrevistado estão dizendo. E quando você deve usar o microfone da câmera? A resposta é em imagens para off, principalmente se o som ambiente é representativo para a matéria. Quando for pertinente, o editor precisa deixar o som dos offs ao fundo em volume baixo e pode fazer o áudio subir em algumas partes. Próxima dica. Tome muito cuidado para o áudio não ficar estourado nas sonoras e nas passagens. Antes de gravar cada cena, é obrigatório fazer um teste de áudio com o entrevistado e com o repórter e observar essas duas barras. São duas barras porque a câmera tem saída de som estéreo, dividida em esquerda e direita. O ideal é que a barra oscile nessa faixa amarela durante a gravação. Se ficar mais baixo que isso, na parte branca, pode ficar difícil de entender uma palavra, mesmo depois da edição. Mas pior ainda é quando o som bate no ponto vermelho. Isso faz com que o áudio fique estourado, o que dá um ruído incômodo no microfone. Quando isso acontece, a edição só consegue amenizar esse problema, mas a qualidade de áudio não fica boa. Para ajustar essas barras, você precisa usar esses dois botões giratórios. O volume aumenta no sentido horário e diminui no anti-horário. Gravar os offs também já é uma coisa que deu muito problema. Nesse caso, existem 3 tipos básicos de erro. O mais primário é gravar sem o microfone 2 e capturar o som ambiente. Há 14 anos, a esposa de Valdemir percebeu que ele tinha um problema com álcool. Para superar a dificuldade, o jeito foi procurar ajuda com os alcoólicos anônimos. Às vezes, você selecionou o microfone certo, mas gravou os offs em uma sala fechada, com eco. Ciclistas, tragam a bandeira arco-íris. Gays, gritem pelas florestas. Ambientalistas, tragam instrumentos. Feministas, venham de bicicleta e lutem pela redução da tarifa. Ou então você gravou em um lugar aberto, mas com muito barulho à sua volta. Para gravar um off, você tem duas boas opções. A primeira é gravar em um lugar fechado, onde haja objetos que absorvam o som. Um carro, um banheiro ou até mesmo uma sala com vários móveis são boas alternativas. Você só precisa falar no ambiente e descobrir se o som está fazendo eco ou não. Nas câmeras da TV Comunicação, o material é captado em fitas do tipo mini DV. Quando você tiver a sua virgem, procure explorar todo o espaço nela. A maioria das fitas tem 60 minutos de capacidade. Quando precisar regravar o material por cima do que já existia antes, procure fazer isso no máximo uma vez. Mais do que isso, a fita se desgasta. Tome cuidado com essa pequena trava de segurança. Ela é um mecanismo feito para evitar que você grave alguma coisa sem querer se apertar o botão REC por engano. Se ela estiver aberta, você pode gravar normalmente. Fechada, ela não vai gravar nada e o material também não pode ser capturado na ilha de edição. Um problema bem comum que atrapalha a vida do editor e dos repórteres é quando a equipe zera o timecoder, esse pequeno cronômetro que aparece na parte superior da tela. Quando o timecoder zera várias vezes, uma mesma matéria fica com muitas cronometragens diferentes. Para ele não zerar, faça o seguinte: quando gravar uma cena, logo antes de desligar a câmera, dê uma folguinha de uns 3, 5 segundos e então pare de gravar. Quando religar a câmera, coloque a filmagem no modo VTR, volte uns 3 segundos e retome a gravação a partir dali. Simples e fácil, é só prestar atenção. É hora de entrar no telejornalismo de uma vez. E o primeiro ponto que a gente vai abordar é uma questão que dá muitas dificuldades para os alunos da TV Comunicação: o enquadramento. Primeiro, vamos falar do enquadramento nas sonoras. Quando o repórter vai entrevistar uma pessoa, o cinegrafista precisa resolver vários problemas. É hora de posicionar os elementos: o repórter, o entrevistado e o ambiente. O ideal é que o braço e as mãos do repórter não apareçam na tela, porque chamam a atenção desnecessária. Não queremos pedaços de gente na sonora, certo? No máximo, o microfone pode aparecer, mas se você puder evitar isso, melhor ainda. Na hora de gravar, procure fazer um triângulo fechado entre o entrevistado, o repórter e o câmera.
Uma boa opção é fazer a câmera passar por cima do ombro do repórter, o que garante que o entrevistado apareça exatamente de frente. Cuidado com o chamado plano orelha, quando o entrevistado aparece de perfil. A ação da imagem está na expressão do rosto e não na lateral. Você também deve prestar atenção na altura. O ideal é que a câmera fique sempre na altura do rosto do entrevistado. Evite problemas como esse, em que o entrevistado ficou muito por cima, ou este, em que ficou muito por baixo. A preferência é que o enquadramento filme apenas o rosto do entrevistado, mas outra opção é usar um plano aberto e incluir também o repórter. Isso é útil principalmente quando existe mais de um entrevistado. A gente também tem umas dicas importantes para o enquadramento das imagens para os offs. Primeiro, vamos lembrar que você deve pensar bem as cenas que você deseja filmar. Alguns cinegrafistas têm a mania de fazer algum movimento com a câmera em todas as imagens. Isso não é recomendável, porque a reportagem fica visualmente cansativa. Lembre-se que você só deve movimentar a câmera se o caminho que ela for percorrer for pertinente e o objeto final e o objeto inicial nessa trajetória da câmera devem fazer algum sentido. No geral, você escolhe o plano e deixa a câmera parada. Também é importante variar nos planos. Use imagens de plano aberto, médio, fechado. Quanto mais variedade, mais rica se torna a sua reportagem. Mas a gente quer lembrar vocês que ninguém vai sair o melhor cinegrafista do mundo por dominar essas técnicas básicas. Sim, elas fazem com que a imagem fique em um nível aceitável, que não compromete a atenção. Mas a ideia é que vocês dominem o básico para poder explorar mais efeitos e inventar novas opções de imagem. A criatividade não pode ser deixada de lado. E agora, a gente entra em um ponto que diz respeito não ao trabalho do cinegrafista, mas sim do repórter. É a estrutura da reportagem. A gente vai falar daquilo que introduz o off na reportagem, a cabeça. A maioria dos alunos não dá muita importância para a cabeça, mas ela é essencial dentro do contexto de um telejornal. Vocês já devem saber o que é a cabeça, não é? É o texto que o apresentador do telejornal lê logo antes de cada reportagem, para introduzir o assunto da matéria para o telespectador. Nem sempre isso acontece na TV Comunicação, mas a responsabilidade de fazer o texto da cabeça é só da equipe de reportagem. Ela deve ser escrita no relatório junto com todo o material. A primeira coisa importante que vocês precisam saber é que a cabeça precisa mergulhar no tema da reportagem. Uma opção que a gente recomenda por motivo de aprendizado é uma estrutura de 2 frases. Na primeira frase, você dá um panorama mais abrangente. Por exemplo, se a reportagem falar de um problema que está acontecendo na sua cidade, a primeira frase da cabeça pode dar dados desse problema a nível nacional. Você deve usar essa frase para dar uma visão macro do tema. Na segunda frase, você vai afunilando o tema. Chega em um ponto mais específico e mais local. A frase deve aterrissar no tema para que então a reportagem comece com o telespectador já tendo uma ideia do que ele vai encontrar. Um erro bem comum é repetir no primeiro off uma informação que já foi falada na cabeça. A cidade foi mesmo muito movimentada por causa das atrações da virada cultural. Mas não foram só essas atrações que o turista e a população tinham como alternativa para visitar. A Bienal de Curitiba continua em atividade até o dia 20 de novembro e você ainda pode conferir o que ela tem de melhor a oferecer. Até o dia 20 de novembro, acontece em Curitiba a 6ª edição da Bienal Vento Sul. É por isso que os professores recomendam que você procure abrir a reportagem com a história marcante de um personagem. Assim, você apresenta o tema com a cabeça e já começa o VT falando do protagonista daquela história. Os offs têm basicamente informação. Dados numéricos, instruções, narrativas, tudo isso deve ser considerado informação burocrática e precisa estar nos offs. Segundo uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, o Brasil possui hoje aproximadamente 27 milhões de pessoas com deficiência, o que equivale a quase 15% da população. Pensando nessa parcela, o governo federal estipulou cotas para deficientes em empresas com mais de 100 funcionários. Para a Clayton, essas empresas hoje em dia contratam apenas para cumprir a cota e não para realmente incluir o deficiente. A reportagem precisa ilustrar o assunto do qual ela fala. Se não ilustra, poderia ser uma matéria de rádio ou de jornal impresso. A imagem ilustrativa é o que dá qualidade para uma reportagem. Se a matéria é sobre futebol americano, você tem que dar um jeito de mostrar os jogadores durante uma partida. Se é sobre algum manifesto, você tem que retratar esse manifesto através de imagens. Essa chance, é claro, já deve ser proporcionada na pauta.
Algumas pautas trazem poucas opções de imagem que realmente podem contar sobre aquele assunto. É nessa hora que você precisa colocar a sua criatividade para funcionar. Ainda sobre as imagens para off, a gente precisa falar de um erro que geralmente é uma epidemia na TV Comunicação: a falta de imagens de pré-entrevista. Em grande parte das reportagens, o primeiro off fala da história de um personagem. E se vocês vão citar o nome, a história e a atividade de uma pessoa, ela precisa aparecer nessas cenas. Mas fica muito feio só colocar as imagens da própria entrevista. Lembre que a TV precisa ilustrar o que cada pessoa faz. Enquanto o repórter conversa com a pessoa, o aluno que filma já precisa estar fazendo tomadas dos dois conversando, fazendo planos diferentes do rosto e das expressões do entrevistado. Antes de gravar, o repórter precisa sentar com o entrevistado e conversar com ele. Por quanto tempo? Pelo tempo suficiente para que o repórter possa sintetizar o assunto em 2, no máximo 3 perguntas. Elas devem direcionar a respostas curtas e simples, só com o essencial. Lembre sempre que uma reportagem é dinâmica, nenhuma imagem vai poder ficar na tela por mais de 5, 6 segundos. Por isso, são sempre tomadas curtinhas. Tirem uma grande quantidade de imagens, mas todas curtas. Assim, vocês economizam espaço na fita e ganham uma grande variedade de imagens. Agora vamos falar do texto dos offs. Uma grande dificuldade que as equipes enfrentam, especialmente no começo, é só conseguir pensar nas frases e na estrutura depois que tudo já foi gravado. Com o tempo, vocês vão ganhando experiência e já conseguem ir montando o esqueleto da reportagem conforme as gravações. Geralmente, a pauta que vocês recebem já vem com uma sugestão de estrutura. É só uma sugestão e não precisa necessariamente ser seguida, mas pode dar uma boa base. Vocês podem começar a gravar as sonoras com essa estrutura na cabeça. Conforme as sonoras forem saindo, vocês ajustam a ordem e a estrutura das frases se vocês acharem que é necessário. E falando em texto, a gente precisa passar uma orientação essencial. O texto televisivo não é igual ao do rádio nem do jornalismo impresso. Quando a gente fala do vocabulário que se usa em TV, lembre-se de uma palavra: simplicidade. O texto em televisão é um texto feito de frases curtas e palavras comuns. Prefiro um texto como esse ao invés desse. Agora é hora de falar do motivo que faz vocês rodarem a cidade atrás das histórias: as sonoras. Quando o entrevistado responde a sua pergunta, nem tudo aquilo que ele disse vai poder ir ao ar. Você vai ter que selecionar o que é mais importante dentro daquilo que ele falou. E o tipo de frase adequada para ser colocada como sonora é muito simples: frases de opinião ou de explicação. A sonora tem que dar um posicionamento, precisa mostrar o que o entrevistado tem a contar sobre aquele assunto. Nós temos mais ou menos 22 línguas que são estudadas no CELIM e elas são divididas em 3 séries. A primeira é a reitoria, a João Gilberto, e a 15. Esse semestre agora nós tivemos mais ou menos 3.650 alunos. O ideal é que ela seja objetiva. Você geralmente ouve dizer que uma sonora precisa ser curta. Na verdade, não é obrigatório que ela seja tão curta. O que é obrigatório é prender a atenção do telespectador. Se você conseguir isso, mesmo que a sonora seja comprida, não tem problema. Mas sonoras longas, com mais de 20 segundos, normalmente são maçantes para um VT. Raramente elas conseguem contar uma história coesa. E tem outra coisa, se você deixar uma sonora longa na reportagem, se você quiser fazer isso, você precisa arranjar imagens que possam cobrir, além dos offs, parte dessas sonoras, pelo problema que a gente já citou, das imagens. Deixar um rosto na tela por muito tempo não é bom. Nessa etapa, a pré-entrevista é mais uma vez um momento de decisão. Se o repórter estiver atento, ele consegue direcionar as respostas do entrevistado conforme a necessidade do VT. Você pode pedir para o entrevistado se concentrar em responder aquilo que é mais importante. A televisão ligada muito tempo, né, sem pessoas dentro dos locais. A geladeira, não é conveniente você guardar alimentos quentes, porque ela vai fazer com que o motor da geladeira venha a funcionar. Então vai demorar mais tempo, né, esse motor funcionando e, consequentemente, utilizando energia. O chuveiro elétrico, você sempre no horário, no período de verão, você mudar a posição de inverno e verão. Então é recomendável você não utilizar muito. Tendo perdas, né? Perdas na energia. Não tenha medo de forjar um pouco a resposta. Não na parte do conteúdo, é claro, mas na forma como o conteúdo é dito. Peça para o entrevistado ser objetivo,
mas não poupar nenhuma informação que ele considere importante. Quanto mais você for bom nessa arte, menos tempo vai gastar para selecionar o trecho certo de cada sonora. Agora é hora de falar do elemento em que o repórter assina a matéria, a passagem. As equipes, principalmente as que estão começando, têm muita dificuldade em colocar a passagem no lugar ideal, entre duas sonoras. A gente recomenda isso porque passagem é um discurso do repórter. Se ela vier antes ou depois de um off, esses dois elementos poderiam ser um só. Uma passagem deve ser informativa, como um off, mas precisa fazer jus ao nome, ela é uma passagem. Geralmente, uma reportagem mostra bem claramente dois blocos de informação, um antes e um depois, um problema e uma solução. Uma boa passagem é aquela que consegue ligar esses dois blocos. Desde o início da campanha, já foram doadas mais de 600 cadeiras no Brasil inteiro. 23 delas foram destinadas ao Pequeno Cotolengo. As pessoas quando contribuem das diversas maneiras, catadores de lata contribuem, pessoas da comunidade que resolvem juntar, trazem para nós, às vezes pessoas que a gente nunca ouviu falar, de repente ligam para nós e buscar as garrafas porque ouviram falar com um amigo, contou. Então o efeito onda que a campanha teve que foi o mais interessante. Para conseguir trocar por uma cadeira de rodas, é preciso juntar 90 quilos de lacre. Isso dá aproximadamente 110 garrafas PET cheias, como essa aqui. A quantidade é grande, mas cada um juntando um pouquinho não fica tão difícil assim. Se trouxer um lacre, é ótimo. Eu vou armazenando esse lacre. Para visualizar isso textualmente, a gente sugere uma estrutura de 3 frases. A primeira remete à situação que já foi apresentada. A segunda cita uma informação importante, que é o corpo da passagem. A terceira faz uma alusão à sonora que vem em seguida. A partir de agora, a gente vai falar de como compor um bom relatório de reportagem. Se vocês já têm o tempo em que cada cena foi tirada, já dá para colocar sugestões de imagens para os offs. E atenção, essas sugestões são obrigatórias. Quanto mais detalhados vocês conseguirem ser, melhor para o editor. Agora vamos falar das sonoras. Na hora de montar o relatório, a sonora exige que você rebobine a fita para assistir tudo que foi gravado. Nem sempre a gente consegue decidir, na hora, o trecho exato daquilo que deve ser colocado na matéria. No relatório, você não precisa escrever a frase inteira. É só indicar a deixa inicial, com o começo da frase e o seu tempo, e a deixa final. Para facilitar a montagem do relatório, o cinegrafista pode tentar anotar pelo menos o tempo em que cada pergunta começa e o assunto. É mais um jeito de economizar tempo. Por último, vamos falar sobre apresentar um telejornal, que pode ser a função de qualquer aluno que desejar. Na TV Comunicação, você tem a chance de apresentar o telejornal se você quiser. A gente não tem como ensinar exatamente essa arte, mas você pode ficar atento a algumas dicas importantes. Primeiro, cuide com o que você está vestindo. Não que exista um código do que pode ser vestido, mas lembre-se, como jornalista, você quer passar credibilidade e não distrair o espectador. Preste atenção na sua postura e no seu posicionamento. Use as mãos para se expressar, mas não se movimente muito. Não fale muito depressa, nem muito devagar. Essa é uma conversa entre você e o espectador. Seja espontâneo e claro. E lembre-se de interagir com o seu colega. Se você estiver apresentando um telejornal com mais alguém, olhe para ele enquanto você fala, ou passa a palavra. Mas vocês dois não são elementos separados no vídeo, e sim uma dupla que trabalha como um conjunto. Últimas recomendações. Não esqueça de anotar nome, sobrenome e profissão de todos os entrevistados. Não esqueça de testar os equipamentos na hora do empréstimo, antes de sair para gravar. E, por favor, sempre usem o tripé. Para qualquer dúvida que vocês tenham na hora da gravação, podem entrar em contato com o pauteiro e com o editor. Na pauta que vocês recebem, os telefones precisam estar lá. E por último, não se esqueçam de contar as suas dificuldades no espaço de observações gerais, no final do relatório. É lá que o editor vai ficar sabendo exatamente o que vocês passaram quando estiveram gravando. Tentem sempre aprender com os próprios erros. Nós desejamos que você possa usar esse manual como uma base para o seu aprendizado em televisão. O Manual do Repórter da TV Comunicação fica por aqui. Nós desejamos a vocês uma ótima disciplina de laboratório. Boa sorte e bom trabalho! Agora é a vez da gente conversar com você, que recebe uma fita gravada em um relatório e precisa transformar isso em uma boa reportagem para se assistir. Enfim, a conversa é com você, editor.
O primeiro passo é saber interpretar um relatório de reportagem. Quando você receber um, vai ver que ele tem esse formato. Cada relatório tem 2 componentes básicos, cabeçalho e estrutura. No cabeçalho, você encontra as informações gerais sobre a reportagem que você vai editar. São dados como os nomes das pessoas da equipe, a duração do material e informações importantes como a cabeça e a nota retorno, ou nota-pé. Elas vão ser lidas pelo apresentador na gravação do telejornal. A sua função é mandar as notas para o editor-chefe e incluir no espelho de cada edição. A parte mais importante para o seu trabalho é a segunda, a estrutura de reportagem. Ela é dividida em 2 colunas. Na coluna mais fina, à esquerda, está a decupagem. Em um relatório ideal, ela descreve exatamente a sequência das imagens que foram tiradas, com o tempo de cada cronometragem. Se ela vier completa, serve de guia para encontrar imagens na fita. Mas o que não pode ficar incompleto em nenhum VT é a segunda parte, a da estrutura. Em primeiro lugar, você precisa saber o que vai encontrar nessa estrutura. Uma reportagem é dividida em offs, sonoras e passagem. O off é o trecho de matéria em que apenas a voz do repórter aparece, ilustrada com as imagens. As sonoras são trechos de entrevistas com outras pessoas e a passagem é a parte em que o repórter aparece. Vamos começar falando dos offs. No relatório, você precisa prestar atenção em 2 coisas. A primeira é se aparece o tempo na fita e que o repórter gravou o áudio da reportagem. Geralmente, as equipes deixam para gravar isso depois de todo o resto, então deve ser o último material da fita. Depois de achar o áudio dos offs, repare se cada off tem sugestões de imagem. É obrigatório que os repórteres coloquem essas sugestões. As sonoras são os trechos de fala do entrevistado. No relatório deve aparecer nome completo e profissão ou cargo de cada entrevistado. A sonora é colocada com a deixa inicial e a deixa final da frase do entrevistado, indicadas com o tempo na fita. A passagem, que é o trecho do repórter, aparece indicada com a frase inteira, também acompanhada do tempo. E se tiver mais alguma coisa que os repórteres queiram que você saiba, eles escrevem em observações finais, depois de toda a estrutura. Agora, a gente vai começar a editar. A primeira coisa a dizer é que existem vários softwares de edição e algumas ferramentas variam de um para outro. O nosso manual se baseia no programa de edição Adobe Premiere Pro 1.5. É o que se usa nas ilhas de edição pelo menos até 2011. É um programa simples e fácil de usar, que nós recomendamos para quem está aprendendo a editar. Quando você for começar a editar, peça ajuda ao professor, aos técnicos e ao editor-chefe para dominar o software de edição que estiver usando. Como a gente não sabe qual software você vai usar, vamos falar apenas das etapas do trabalho do editor. Vamos começar com a captura. Você deve capturar todo o material gravado na fita pelos repórteres. É aconselhável que você comece a capturar uns 5 segundos antes do trecho que você quer e só parar uns 5 segundos depois, para dar uma folga e não cortar nenhuma fala ou imagem. Na captura, você vai dar nome aos arquivos. Um computador da ilha de edição tem várias reportagens, por isso, identifique a sua em todos os componentes da matéria. Assim, um arquivo não vai sobrepor o outro no computador. Capture cada off em separado, pois isso facilita o trabalho. Terminados os offs, vamos para as sonoras. Leve a fita até o ponto onde começa a primeira sonora e capture todas conforme a ordem do relatório. Logo depois, capture a passagem. Por último, capture as imagens conforme a sugestão dos repórteres. Antes de começar, é bom marcar todas as sugestões no papel e ir capturando conforme a ordem. Assim, você não precisa ficar indo e voltando a fita. Tudo capturado, é hora de editar. O primeiro passo é montar a sua timeline, ou o esqueleto do VT. Os repórteres colocam os componentes na ordem certa. Se você considerar que a estrutura está boa, é só seguir. Mas também é o seu trabalho conferir a necessidade de cada off sonora e mudar o que achar necessário. Os offs devem ficar só com a trilha de áudio. Você deve descartar a trilha de vídeo. A partir daí, você vai montando a estrutura conforme o esqueleto. Em pouco tempo, a ordem das sonoras, offs e passagens já está pronta. Quando terminar, você vai assistir a matéria e verificar em primeiro lugar se as sonoras não estão muito cansativas. Não existe um tempo máximo, mas se ela durar mais do que 10 segundos, comece a prestar atenção se as informações ali realmente importam. Não se esqueça de ligar as partes das reportagens e não deixar espaços vazios entre elas.
No programa de edição Adobe Premiere Pro 1.5, a ferramenta para se fazer isso é o Ripple Delete. Nesse ponto, você já consegue ver qual é o tempo total do VT e se ficou de acordo com o que a equipe anotou no relatório. Agora é hora de terminar a fase bruta do VT. Vamos colocar as imagens para cobrir os offs. Em primeiro lugar, lembre que você precisa preservar o som de fundo das imagens do off, porque em alguns casos ele é pertinente e o áudio ilustra melhor a imagem. Procure, a princípio, seguir o que foi colocado no relatório. Cada imagem, em geral, deve ficar na tela entre 3 e 5 segundos. Menos do que isso, incomoda por passar rápido e mais do que isso, fica cansativo. Nem sempre o relatório chega nas suas mãos com essa coerência e você vai ter que fazer cortes quando precisar. Dentro de um off, você tem liberdade para mexer na ordem da maioria das imagens. Existe uma grande dificuldade que você, editor, pode enfrentar nessa hora, a falta de imagens. No caso de a quantidade de imagens que a equipe produziu não ser suficiente para cobrir todos os offs, você tem vários caminhos para tomar. Se faltar pouco tempo de off, digamos 2 segundos de narração em cada off, é simples. Só use as imagens que já estão na timeline e aumente a duração de cada uma até tapar esse buraco. Se faltar um tempo intermediário para cobrir, ou seja, mais de 2 segundos em cada off, você vai precisar capturar mais imagens. Olhe a decupagem e confira na fita se existe alguma imagem diferente, pelo menos de um ângulo diferente, que ainda não foi usada. Mas pode acontecer de faltar muito tempo de reportagem para cobrir. E isso significa, por exemplo, mais de um off inteiro sem imagens. Se você já usou tudo que tinha na fita, não tem jeito. Vai ter que repetir imagens. Pegue uma imagem que já aparece na matéria, copie e tape o buraco. Agora é hora de finalizar o trabalho. Para fechar a reportagem, você precisa fazer uns ajustes. Basicamente, esses ajustes se dividem em imagens, áudio e os GCs. Sobre as imagens, quase sempre você vai precisar fazer algumas mudanças. A primeira delas é no enquadramento. É muito comum que a equipe de reportagem não faça todas as entrevistas da maneira certa. O enquadramento ideal deve mostrar o rosto do entrevistado de frente e só o microfone do repórter no máximo. A sua tarefa, quando isso acontece, é manipular essa imagem até ela ficar adequada. Mas use esse recurso com cautela. Se você ampliar muito uma imagem, ela começa a perder qualidade. Nesse caso, é melhor deixar erros, como a mão do repórter aparecendo. Agora, vamos falar de luz. Uma imagem bruta pode ficar ou muito clara ou muito escura. Esses dois problemas têm que ser resolvidos com efeitos do programa de edição, como o Brightness and Contrast. Agora é hora de ajustar o áudio. Esse ajuste sempre precisa ser feito. Mesmo que o cinegrafista não tenha cometido erros, as vozes de cada pessoa têm volumes diferentes e você precisa padronizar isso. Som ajustado, imagens ajustadas, agora só falta identificar quem aparece na reportagem. É hora de colocar os GCs. Você precisa identificar o cinegrafista, os entrevistados, o repórter e você mesmo, o editor. O primeiro GC a aparecer no crédito é o das imagens. Ele leva o nome do cinegrafista e deve ser colocado logo durante o primeiro off. Ele deve durar de 3 a 5 segundos. A partir daí, começam a aparecer os GCs das sonoras. Todos os entrevistados devem ser identificados logo na sua primeira fala dentro da reportagem. E depois, não mais. No caso das sonoras, você não coloca só as letras. A TV Comunicação tem a sua tarja de fundo com a logomarca do telejornal que identifica as sonoras. Coloque essa tarja. Na passagem, você também usa a tarja. E só precisa colocar o nome do repórter na linha de cima e a cidade onde ele está na linha de baixo. Por último, entre o GC com o seu próprio nome, o da edição. Coloque sempre no último off, mesmo que entre uma sonora de encerramento depois dele. E depois disso, mais nada. Seu VT está pronto. Aperte a tecla Enter para renderizar o filme. Renderizar significa converter as imagens para um formato digital. É um procedimento do programa de edição. Mas tome uma última precaução. O projeto, por si só, não é um vídeo. Você vai ter que exportar a reportagem para o computador. Só depois disso, seu VT está pronto e salvo. Agora, você já domina o básico em edição de vídeo, mas nós queremos lembrar que isso realmente é só o básico. Os programas de edição têm uma série de ferramentas que ajudam a enriquecer uma reportagem. E a sua tarefa, como editor, é explorar esses efeitos e aprender cada vez mais.
É sempre bom lembrar que essas dicas são técnicas e não cobrem todo o trabalho do editor. É você que tem que pensar se a estrutura do VT está adequada ou mesmo agradável, bem como mudar ou acrescentar tudo o que achar necessário. E lembre que você precisa produzir um relatório de edição depois que o VT já estiver pronto. É com esse relatório que a sua avaliação está completa e nele você pode dizer para os repórteres exatamente em que pontos eles ainda estão errando. Com isso, você tem um aprendizado mais eficiente e ainda ajuda os repórteres a assimilar melhor os conceitos de telejornalismo. Nós desejamos um bom trabalho e boa sorte! Começa agora o capítulo que é direcionado a você, que precisa pensar no assunto legal, correr atrás de contatos e de informações sobre esse assunto e mandar tudo para os repórteres. A conversa agora é com você, pauteiro. A gente vai mostrar aqui como fazer uma pauta básica de televisão. É importante lembrar, desde já, que a maneira de fazer pautas não é igual em todos os lugares. A TV Comunicação segue um modelo de pauta que é dividido em várias partes. A primeira é o cabeçalho. Nele não tem muito o que discutir. São só os nomes de quem vai produzir a reportagem, o nome do VT, mas tem também um detalhe importante, o tempo sugerido. Na TV Comunicação, a gente não tem nenhuma exigência de tempo total que o VT deve ter. Por isso, os telejornais ficam com duração diferente. Mas um exercício interessante para o pauteiro é sempre tentar visualizar a reportagem pronta na cabeça e ver se o tempo que você sugeriu para o VT foi cumprido pelos repórteres. Agora começa a pauta de fato, com o roteiro. O roteiro nada mais é do que a lista dos lugares onde os repórteres vão precisar ir. Mas você precisa dizer exatamente quem são as pessoas que a equipe vai encontrar em cada local. Lembre de colocar horário e endereço completo de cada entrevistado. E tome cuidado para não marcar duas entrevistas com pouco tempo entre elas, principalmente se um lugar for muito longe do outro. No roteiro, também é importante dizer o nome completo de cada entrevistado e qual o seu papel na reportagem. Os repórteres precisam saber o cargo ou a função dos entrevistados. Tente fechar a pauta com poucos lugares de entrevista. 2 é um número bom. Com 3 já começa a ficar bem complicado, só use em último caso. Agora é hora de falar da proposta e do enfoque. Muitos pauteiros que estão começando acham que essa é uma parte complexa e escrevem demais. Na verdade, ela é bem simples. A diferença entre proposta e enfoque está na forma de tratar o assunto. Na parte da proposta, você só precisa colocar o que vai ser tratado. No enfoque, você precisa dizer qual é o caminho que a pauta vai tomar. Às vezes, você pode colocar mais de um enfoque e os repórteres escolhem aqueles que eles devem seguir. O enfoque também é feito de frases curtas. Não precisa mesmo perder muito tempo nesse ponto. Ele é só um direcionamento para a equipe de reportagem. O próximo item é fundamental, as informações gerais. Nessa etapa, você vai abastecer os repórteres com todos os dados que eles precisam para fazer a reportagem. Esse ponto é muito importante, porque a televisão tem uma diferença básica em relação ao jornal impresso, por exemplo. No impresso, o pauteiro pode muito bem pedir para o repórter correr atrás de dados numéricos, estatísticas, enfim, informações burocráticas. Os repórteres de TV só saem a campo para colher as informações das sonoras e montar a reportagem. Mas quem corre atrás das informações é você, pauteiro. Quando ouvem isso, muitas pessoas acham que a parte de informações gerais deve ser longa, com várias páginas. Isso também não é o certo. O seu trabalho como pauteiro não é só descobrir as informações e jogar elas no papel. Você precisa selecionar aquilo que realmente importa para os repórteres e escrever um texto seu, falando com eles. Em geral, o que você coloca ali nas informações gerais é o que os repórteres vão usar para montar os offs. Lembrem sempre disso quando estiverem fazendo a pauta. Próximo passo, sugestões de perguntas. Esse item é muito importante, porque uma pergunta para o entrevistado de TV não é igual a de outro veículo. Isso é uma coisa que vai resultar em um número, em uma informação, e você tem a obrigação de apurar isso com antecedência. Essa pergunta vai dar margem a uma opinião
e é isso que importa. E quantas perguntas você deve colocar? Poucas, sempre poucas. Um entrevistado raramente aparece mais de 2 vezes na mesma reportagem. Então, evite encher a pauta de perguntas supérfluas que não vão poder ser usadas. O pessoal que trabalha em televisão tem um ditado: quem muito pergunta não sabe o que quer ouvir. E na televisão, a gente sempre precisa saber o que quer ouvir. Por isso, não é nenhum problema apurar um monte de informações sobre o entrevistado e mandar a equipe até lá só para fazer 1 ou 2 perguntas. É o ideal. Isso mostra que você já sabe separar o que é importante do que não é. Próximo tópico, sugestões de imagem. E antes de falar como fazer esse tópico especificamente, a gente precisa falar de um ponto primordial: a escolha de uma pauta em televisão. Infelizmente, não é qualquer assunto de pauta que pode ser usado pela televisão. A TV precisa de um assunto que renda imagens. A castração química já foi adotada em países como Estados Unidos e Itália. No Brasil, a medida passa por discussões no Senado. Mas uma pergunta fica: até que ponto essa ideia é constitucional? A proposta inicial prevê que, se o criminoso aceitar pelo tratamento, terá a pena reduzida. O projeto atualmente passa por apreciação da Comissão de Direitos Humanos do Senado desde fevereiro. Outra coisa importante de se lembrar são as limitações que um telejornal laboratório tem. Não adianta querer fazer pautas muito factuais, já que esse é um jornal semanal e não um diário. Quando for pensar em um assunto para uma pauta da TV Comunicação, lembre-se que, como estudantes, jornalistas e cidadãos, nós precisamos tratar assuntos de interesse da sociedade. Um pauteiro precisa explorar todas as possibilidades de imagem de um assunto. Mas nem todo assunto é tão fácil assim. Como tirar imagens, por exemplo, de uma feirinha de produtos orgânicos? Se você só disser ao repórter para tirar imagens da feira, que pode ser um espaço pequeno, as cenas vão ficar muito repetitivas. E aí entra uma regra básica da televisão. Ela não fala sobre um assunto, ela mostra. Você, como pauteiro, precisa pensar em como ilustrar o que é dito. Por isso, no caso dessa feira de orgânicos, por exemplo, você pode sugerir que eles acompanhem um comprador, que eles tirem imagens dele escolhendo cada produto, comparando preços, colocando o produto na sacola. Televisão é feita de ação. O telespectador precisa assistir a reportagem e se imaginar fazendo aquilo. Ele precisa ter a chance de vivenciar aquilo. Pense sempre nisso quando estiver fazendo sua sugestão de imagens. E vamos ao último componente da pauta, a estrutura. Nesse ponto é que você coloca no papel exatamente como está visualizando a reportagem pronta. A estrutura de uma reportagem de TV não é igual à dos outros veículos. No jornal impresso, por exemplo, você já deve ter se acostumado a procurar um lead para começar a matéria. Lá, as informações principais são as que abrem o texto. Em televisão, não funciona assim. Nós temos uma necessidade que nem sempre aparece nos outros veículos, que é o uso de personagens. Uma matéria de TV é forte quando ela é humanizada. A reportagem deve contar uma história e é sempre bom achar um protagonista para a sua história. A reportagem em si pode começar contando um caso pessoal específico e aos poucos vai abrangendo o assunto mais importante. No meio do VT é que aparecem as informações burocráticas mais importantes. E no final da reportagem, o ideal é retomar o caso específico, o personagem, e encerrá-la de maneira leve. Na hora de montar a estrutura, você já deve saber quais são os 3 elementos básicos de uma reportagem: os offs, as sonoras e a passagem. A estrutura nada mais é do que uma sucessão desses elementos em ordem cronológica. É a sua montagem na matéria. Se a sua história tem um personagem, perfeito. Já é uma ótima opção para começar o VT. É só escrever Off 1, contar a história do fulano e explicar como ele chegou nessa situação. Em seguida, vem uma sonora desse personagem. Escreva algo como Sonora 1, fulano explicando por que aconteceu isso com ele. Depois disso, geralmente vem o próximo Off, já relacionando o caso dele a um panorama geral. Dessa maneira, você vai montando a sua estrutura, um item depois do outro. É importante lembrar do papel da passagem. Muita gente não se importa muito com a passagem, que é o momento em que o repórter aparece no vídeo dando alguma informação. Na maioria das reportagens de TV, a gente consegue dividir 2 grandes blocos de informação. A história de uma matéria, quase sempre, tem um antes e um depois. Apresenta um problema e depois mostra a solução. Fala de passado e depois vai para o presente, e assim por diante. A passagem é a melhor maneira de ligar esses 2 blocos. Tente colocar a sugestão de passagem nesse momento, entre a situação anterior e a situação posterior dessa reportagem. E quando sua estrutura estiver toda montada, a sua pauta está pronta. É sempre bom reler o texto pelo menos uma vez.
E daí você pode mandar para os repórteres. A gente aconselha desde já que você procure assistir com muita atenção as reportagens prontas das pautas que você mesmo fez. Tente avaliar o que foi seguido pelos repórteres e o que não foi. Com o tempo, você vai ganhando a habilidade de montar a pauta para fazer a reportagem dizer exatamente aquilo que você quer que ela diga. Sendo um bom pauteiro, você é automaticamente um melhor repórter e um melhor jornalista. Nós desejamos que você possa evoluir ao máximo enquanto fizer pautas para o TV Comunicação. Bom trabalho, boa sorte! A TV Comunicação é um telejornal totalmente feito pelos alunos. Os professores têm a função de orientar e coordenar, mas todas as etapas de produção são feitas por vocês. E isso inclui também o fechamento do nosso produto final, que é cada edição do telejornal. Desde que a TV Comunicação nasceu em 2007, existe um editor-chefe que é responsável pela tarefa de deixar o telejornal pronto para ir ao ar. E esse capítulo do manual é dedicado a você, que assume a função de editor-chefe da TV Comunicação. A primeira dica que a gente vai dar é sobre como organizar esse trabalho todo. Tem várias coisas que variam de semestre para semestre, mas a gente recomenda uma estrutura de trabalho que pode funcionar bem em qualquer telejornal feito por alunos. O ideal é que você não fique sozinho na chefia. A gente recomenda que você escolha 2 pessoas experientes entre os alunos da disciplina para te ajudar e dividir o trabalho. É recomendável que você tenha alguém para ser chefe de pautas. Uma pessoa que controle o trabalho dos pauteiros, que dê sugestões e feedbacks para eles, que receba as pautas e distribua elas para os repórteres. Da mesma forma, a gente aconselha que você dê para outra pessoa a chefia de edição. Alguém que distribua as fitas já gravadas para os editores, que possa corrigir os erros deles e acompanhar o aprendizado deles. Quando uma boa equipe de chefes divide o trabalho, é mais fácil atingir o grande objetivo do telejornal laboratório, que é o aprendizado. Quando você delega funções de chefia para a pauta e para a edição, sua responsabilidade é só com o fechamento do telejornal. Você, editor-chefe, precisa receber todos os relatórios de reportagem. A parte mais importante da disciplina são as aulas com os repórteres. Nelas, vocês assistem o telejornal gravado na reunião e discutem erros e acertos de cada equipe de alunos. Procure ler os relatórios de reportagem do pessoal e se comunicar com eles, sempre dando sugestões para melhorar o trabalho dos repórteres. Montar um telejornal não é fácil. Você não pode simplesmente jogar as reportagens em qualquer ordem e sem critério. É para isso que você precisa montar um espelho do telejornal. O espelho, basicamente, é a descrição da ordem que as reportagens entram, divididas em cada bloco. No espelho da TV Comunicação, nós geralmente trabalhamos com 2 blocos. Eles não têm uma duração fixa, justamente para dar uma maior liberdade para os repórteres produzirem a reportagem. A recomendação geral da TV Comunicação para distribuir as reportagens entre esses 2 blocos é simples: deixar as de assunto mais burocrático, as mais factuais e mais pesadas para o primeiro bloco e as matérias mais leves para o segundo. O número de reportagens em cada edição pode oscilar, mas geralmente varia entre 5 e 6 no caso da TV Comunicação. A tarefa de escrever as cabeças que os apresentadores leem é de responsabilidade dos repórteres. O ideal é que você monte o script baseado nas cabeças que eles produziram. Mas quando você encontrar no telejornal 2 reportagens que se relacionam de alguma forma uma com a outra, você pode usar isso para tornar a estrutura mais atrativa, ligando as reportagens. Isso enriquece a edição como um todo. Além das reportagens, a TV Comunicação também trabalha com outros materiais na sua edição. Elas variam de semestre para semestre, mas ao longo da história nós já tivemos entrevistas, quadros especiais e quadros artísticos. Para saber onde e como colocar cada um desses elementos, siga a mesma lógica da distribuição das reportagens, um formato que não fique muito cansativo da metade para o final. Quando o espelho e o script estiverem prontos, você já pode gravar o telejornal. A TV Comunicação usa o estúdio de TV do Departamento de Comunicação da UFPR. E a cada semana é importante que você acompanhe a gravação. Nós recomendamos que você aproveite o máximo da sua experiência no cargo de editor-chefe, para aprender cada vez mais. Isso é muito importante para se ter em mente. A primeira necessidade da TV Comunicação é fazer os alunos aprenderem.
A qualidade do produto final é uma consequência, mas pense em tudo que pode ser feito para melhorar a parte didática da disciplina. E o Manual do Editor-Chefe fica por aqui. Nós desejamos boa sorte e um ótimo trabalho. Chegamos ao último capítulo do Manual de Telejornalismo da TV Comunicação. Agora, só nos resta deixar algumas dicas importantes para vocês realizarem um bom trabalho. Tudo que a gente falou aqui é só o básico. É o mínimo que vocês têm que saber para fazer um telejornal de qualidade. Mas você pode, ou melhor, deve ir além. Esse é o nosso principal objetivo. Você pode fazer o que quiser com a oportunidade única que tem de contar uma história para a sua audiência. Explore, ouse, tente, inove. A TV Comunicação é o seu espaço. Então, aproveite esse espaço com todos os seus benefícios. É na universidade que você pode fazer uma reportagem genuína que não depende da aprovação de nenhuma instituição privada ou política. É aqui que você pode abusar do talento e da criatividade e fazer um verdadeiro trabalho comunitário, devolver algo de bom para a sociedade e desenvolver canais para conversar com ela. É isso que nós recomendamos, que vocês criem formas de se comunicar com a comunidade, realizar um trabalho para ela e perceber esse resultado no futuro. E para que tudo isso aconteça, não basta seguir os conselhos que foram dados aqui. Um bom resultado depende de um conjunto de coisas. Vocês precisam apoiar um ao outro. Um trabalho de equipe é exatamente um trabalho em equipe, algo que vocês têm que fazer juntos. Portanto, evitem brigas e desentendimentos. Procurem se reunir em uma base semanal e dar sugestões, trocar experiências e conhecimento para aprender cada vez mais. Não tenham vergonha de pedir ajuda ao professor. Ele está ali justamente para isso. Sem o acompanhamento constante do professor, seu aprendizado será comprometido. Você pode exigir que ele esteja presente, é o seu direito. Por fim, saibam contornar as dificuldades que cruzarão o caminho de vocês. Um telejornal laboratorial tem limitações próprias, como falta de equipamentos e horários, e essas limitações não podem ser mudadas. Mas isso não impede que vocês façam um bom trabalho. É só saber explorar as melhores ferramentas que vocês têm. Força de vontade, comunicação com a sociedade e espaço editorial livre e totalmente descomprometido. Se vocês seguirem essas dicas, não tem erro. Estarão preparados para trabalhar no mercado como uma equipe profissional e dedicada. Boa sorte a todos! Bom trabalho!